O episódio começa com uma garota bonita caminhando da escola, e logo todos param para admirar sua beleza. Eles a chamam de Kujo-san. Ela é filha de um pai russo, com as melhores notas da escola, e é excelente nos esportes, e também faz parte do conselho estudantil. E enquanto ela caminhava, uma aluna para, se achando gostosão da parada. Ele diz que é Ando, do segundo ano, e ouviu muito dela de sua irmã, e ficou interessado. Ele então a convida para almoçarem juntos, mas ela recusa na hora, o deixando chocado. Esse daí se acha demais, mas ele não desiste. Ele ainda não foi humilhado o suficiente, e pede seu número de contato todo confiante, mas ela recusa, diz que não tem um pingo de interesse nele. Só assim mesmo para ele entender, né? O maluco fica completamente sem reação depois dessa. A mina toda elegante segue seu caminho então, mas antes de ir embora ela diz que seu colar viola as normas da escola, e todos olhando isso percebem que ela chutou o cara mais cobiçado da escola como se não fosse nada. Diz que ela deve ter um gosto muito elevado. Na sala de aula todos continuam olhando para ela, como se nunca tivessem visto uma menina bonita na vida. Chegando em sua mesa, ela dá bom dia para Kuzi, o garoto que senta ao seu lado, mas ele não responde porque está dormindo. Ela então mete um chute em sua cadeira e diz bom dia novamente, e nota que ele ficou vendo anime a noite toda. O maluco nem nega, e diz que o episódio terminou quase 1h da manhã, e além de assistir o anime, a discussão depois foi mais demorada. O maluco ficou mais de 2 horas em ligação com seu amigo otaku. Nem Samina o chama de idiota. Ele ouvindo isso, nem nega, e começa a falar de seu amor por animes e tal. A mina ouvindo isso, retira o que disse, e percebe que ele é um idiota sem salvação. Ela então olha para ele, e fala algo em russo meio corada. Ele ouvindo isso, pergunta se ela disse alguma coisa, mas ela diz que não foi nada especial, que só estava o chamando de patético. A aula continua, e ele percebe que esqueceu sua apostila de química, e pergunta se ele pode acompanhar junto dela. Eles então juntam as mesas. Minutos depois ele está morrendo de sono no meio da aula. Ela então acorda de um jeito amigável. Nesse momento o sensei faz uma pergunta para a classe, e pensa que ele sabe a resposta já que levantou a mão, e o manda responder a questão. O maluco não faz ideia, nem sabe o que pergunta é, afinal só queria saber de dormir na aula. Ele então vira o rosto e vê a Kujo apontando para uma questão, e todo animado responde número 2, mas ele estava errado, o que o deixa chocado. Em seguida Kujo se levanta e responde a questão corretamente, o deixando de boca aberta com isso. Nisso ele reclama com ela por ter dado a resposta errada para ele. Ela vendo-lhe tudo empurrado o chama de fofo, só que em russo, o deixando corado. Mas ele pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de idiota, mas ele sabe que ela o chamou de fofo, e não entende por que ela falou isso, de que ela havia falado isso antes também. Ele entende tudo o que ela diz em russo, mas finge não entender. Ele então explica que quando era pequeno, ele tinha uma amiga russa que morava perto da casa de seu avô, e que foi se acostumando com a língua naturalmente na época, e que ainda consegue entender bem o russo falado, mas ele não esperava que isso levaria a essa situação bizarra. Uma garota russa super linda está o bajulando exclusivamente em russo e ele entende tudo, e ele pensa que se ele admitisse isso agora, a menina ia morrer de vergonha, e para evitar isso, ele decidiu não contar, e após o sinal tocar, ele se permite usar o celular um pouco, mas Kujo adverte, dizendo que foram emergências e casos em que são necessários para referência, não é permitido o uso de celular na sala de aula, mas ele diz que é uma emergência. Ela pergunta qual é a emergência. A emergência é ficar jogando na sala de aula, e no meio da partida ele fica bastante feliz ao ganhar uma das personagens do jogo. Ela então arranca o celular de sua mão, e ao ver que ele estava falando da deusa da lua da mitologia japonesa, ela questiona o fato dela ter cabelo prateado e não preto. Porém ele diz que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença, afinal a personagem é bonita do mesmo jeito. Ela ouvindo ele dizer bonita toca ela, e diz em russo que também tem cabelo prateado. Nisso ele entende, mas se faz de bobo, e pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de viciado em jogos. E cortando para o intervalo, tem um maluco reclamando da vida, dizendo que quer ser popular com as mulheres, mas seus amigos o ignoram, afinal ele age assim toda hora. Nesse momento chega o conselho estudantil, Kujo, a deusa da escola, a irmã de Kujo, que também é uma deusa, e Yuki, a porta-voz do conselho estudantil, que não deixa de ser bonita também. Muito topzera esse conselho estudantil, né? Nisso Kujo e seus amigos ficam admirando a beleza delas, e o careca fica babando pela irmã de Kujo. O maluco adoraria ficar íntimo dela, mas o popularzinho diz que ouviu que ela já tem namorado, dizendo que ela recusou todos os caras falando que já estava namorando alguém. Mas Kuzi diz que com assim namorado o carequinha não teria chance. Com amigos assim, pra que inimigos, né? E ouvindo esse esculacho o garoto se irrita, e diz ter inveja de sua amizade com a Kujo. O maluco então diz que se for pra atacar alguém dali teria que ser a Yuki, porque ela é mais amigável, diferente da
Kujo. Por isso ele acha que até ele teria uma chance. Esse daí está sonhando demais. O popularzinho toca logo a real pro amigo, para evitar logo a humilhação. Ele diz que ela recusou mais gente do que a Kujo. Pois é, nem amigo, sua vez vai chegar ainda, tenha fé. O carequinha não entende o motivo dela rejeitar todos os caras. E se questiona, pensando que já que ela é uma garota rica, ela deve ter um noivo. E pergunta para o Kuzi se ele sabe de algo. Nesse momento, Yuki dá uma olhada para ele e dá aquele sorrisinho maléfico. E vai até ele e pede para se sentar. Ela então se senta ao lado de Kuzi. Logo em seguida, Kujo se senta na mesa também, com aquele rostinho fofo. O carequinha não consegue nem falar direito, é muita emoção para ele. Kuzi e Yuki começam a interagir de forma íntima, conversando e tal. Kujo então com aquele rostinho pergunta se eles são amigos. Yuki diz que eles são amigos desde que eram pequenos, o que deixa Kujo chocado com isso. Kujo então pergunta se elas se dão bem. Yuki diz que estão na fase de ficarem amigas ainda, que pelo menos ela quer se tornar amiga da Kujo. Kujo diz que é uma pessoa chata para se ter como amiga. Yuki com isso percebe que pelo menos ela não se opõe com a ideia de ser amigas. Nesse momento o carequinha e seu amigo se levantam e vão embora. O carequinha não aguentou a tensão. Elas são como um sol para ele. O maluco não aguentava mais. Eles então se despedem. Depois disso, Yuki chega mais perto do Kuzi, o que deixou a Kujo alertada. Yuki pergunta para Kuzi se ele já considerou sua oferta de fazer parte do conselho estudantil, mas ele diz que não está interessado. Mas ele insiste, dizendo que acha que ele se daria muito bem, porque afinal ele já tem experiência como vice, o que deixa Kujo interessado ouvindo isso. Yuki diz que quando eles estavam no Fundamental 2, ela era presidente e ele era o vice, mas ele diz que só tinha feito isso para ajudar Yuki naquele momento. Após isso, Yuki vai embora, e Kujo diz que eles são bem amigos com aquele tom. Parece que alguém está com um pouco de ciúmes, né? Ela diz que ficou chocada ao saber que ele tinha uma amiga. Ela nunca imaginou isso. Ele fica sem entender e aponta para ela, dizendo que tem uma bem aqui, o que a deixa meio envergonhada. Esse é daí todo elegante e feliz pelo fato dele ter dito que ela era sua amiga. A cena muda para um garoto correndo até uma garota. O garoto é Kuzi quando pequeno, e a garota é sua amiga russa de quem ele havia falado. Eles ficam vendo o pôr do sol juntos, e o maluco estava feliz da vida aí. E no fim ela se despede dele com um beijo na bochecha, que quase matava o garoto do coração. Nisso ele acorda, era só um sonho, e é revelado que ele estudou russo loucamente porque ele queria falar com ela, mas no fim ele nem sabe seu nome. Na escola, ele chega na sala de aula, e não tem ninguém. Ele é o responsável da sala junto com a Kujo hoje. Ele então começa a fazer as tarefas diárias, e fica todo orgulhoso com ele mesmo. Nesse momento a Kujo chega, e fica chocado vendo isso. O mundo vai acabar. O dorminhoco da sala acordou cedo e ainda já completou as tarefas. Tem coisa errada aí. Kuzo então nota sua meia molhada e pergunta o que aconteceu. Ela diz que um caminhão passou e espirrou água nela, e começa a tirar sua meia aí mesmo, deixando nosso guerreiro abatido sem saber para onde olhar. Ela percebe isso e dá aquele sorrisinho de malvadona, e manda ele pegar sua meia reserva em seu armário. Ela então vai pegar para ela em seu armário. Depois ela pede para ele colocar para ela, deixando o cara maluco. Isso é demais para ele. Ela diz que isso seria uma pequena recompensa para ele, e o maluco ainda concorda, e ela corada diz em russo que isso seria uma recompensa para ela também. Ele até entende o que ela disse, mas não entende porque ela fica flertando com ele em russo, e pergunta o que ela disse, se fazendo de bobo. Ela diz que não foi nada demais, que apenas acabou de chamá-lo de covarde. Isso tocou ele, e decide agir com coragem agora, e pega em sua perna e levanta, a deixando toda sem jeito. Ela disse para ele fazer isso, mas não esperava que ele realmente fosse fazer. Isso é demais para ela. Ela então começa a colocar sua meia, mas o seu gesto elegante fez com que sua mão chegasse onde não devia, e leva um chute divino na cara, vendo o sol radiante diante de seus olhos. E assim ele foi visitar o Vasco sem arrependimentos. No dia seguinte, ela está na sala de aula sem saber o que fazer. Kujo nem olha para sua cara mais. Ela então começa a persegui-la chamando seu nome. Ela pergunta o que foi. Ele pede pelo seu perdão. Ela diz que não está mais chateada e se desculpa por ter chutado sua cara, e pergunta se ele está bem. Ele diz que está bem até demais pela visão do céu que ela lhe deu. Ela fica chocada ouvindo isso, e então ele viu, né? E ele percebe que fudeu. O maluco falou demais. Nisso ela percebe o que ele quis dizer com bela visão, e fica toda envergonhada. E ele com isso apenas se curva e agradece pela visão divina que ela lhe concedeu. Esse cara não bate bem da cabeça não. Ela mete um murro em sua cara, e sai daí toda envergonhada e correndo pelos corredores. E o maluco vai seguindo ela, se desculpando. Elas então ficam correndo aí pela escola, e após algum tempo de perseguição, os dois estão mortos de cansaço. Ela então pede desculpas novamente. Ela diz que entende, e que também teve parte de culpa nisso.
Nisso, Koji oferece uma bebida para ela como se tivesse pedido em casamento e fala que aquela é a bebida favorita dela, o que a deixa feliz ao saber que ele sabe disso. E após beber um pouco, ela pergunta se ele quer um gole também, mas ela fala isso em russo para testar se ele entende. O maluco pensa nisso como um beijo indireto e fica doido da cabeça, mas no fim ele amarelou e pergunta o que ela disse, e ela diz que é bom tomar doces depois de se exercitar, e ela ri toda fofa de sua cara, dizendo em russo que ele realmente não entende nada, sendo que na verdade ele entende tudo. Kuzi vai até um depósito e pergunta para Yuki por que ela o chamou aí, e ao ver ele sendo tão chato, ela diz que nessas horas ele deveria perguntar se ela esperou muito. Nisso ele faz o que ela pediu, mas de uma forma completamente vergonhosa, e Yuki vai na onda também. Nesse momento, a Ali aparece aí e nota que os dois se dão muito bem, deixando ele sem saber onde enfiar a cara. Ele não sabia que ela estava aí. Nisso, ela age com um pouco de ciúmes e diz que sente muito por incomodá-los. Então Kuzi começa a cuidar da organização do depósito ao lado de Yuki. E no meio da faxina, Yuki pede para ele ajudá-la pegando um jogo de tabuleiro que está no alto, que eles usam para expor em festivais escolares. E também diz que ela jogou esse jogo com o novo conselho estudantil. Kuzi, ouvindo isso, pergunta quem ganhou. Yuki diz que foi a vencedora, meia sem jeito. Kuzi já imaginava isso. Alia, vendo isso, diz para eles conversarem menos e trabalharem mais. Nisso, eles se desculpam e voltam para o serviço. E Alia, com isso, diz em russo que também quer atenção, deixando nosso guerreiro todo arrepiado ouvindo isso. Ela continua dizendo que quer atenção várias vezes em russo, como se estivesse cantando uma música. Kuzi entende tudo, mas finge não entender, e pensa como ela não sente vergonha dizendo isso. Ali acha que ele não está entendendo nada, mesmo que ela se jogue nele desse jeito. E após isso, um cara chamado Kinzaki chega aí. Ele é o presidente do conselho estudantil e diz que já ouviu falar muito do Kuzi, mas Kuzi não está muito interessado e decide ir embora já que terminou seu serviço. Mas Kinzaki manda ele esperar e se oferece para pagar uma janta para ele, como forma de agradecimento pela ajuda que ele deu, mas Kuzi rejeita sua oferta. Então Yuki chega no meio e sugere que ele aceite a oferta, dizendo que de qualquer forma ele não teria janta quando chegasse em casa. Nisso, Kinzaki acha esquisito ela saber disso. Ela então fala que porque eles são amigos de infância, e no fim todos vão jantar juntos. E no meio da conversa, Kinzaki comenta de como eles terminaram o serviço tão rápido. Ele esperava que eles demorassem até amanhã. Nisso, Yuki elogia o Kuzi, dizendo que ele é muito hábil e tal, de que ele lida com isso como se não fosse nada. Nisso, Kuzi diz que ela está elogiando demais. Kinzaki, ouvindo isso, diz que é raro Yuki elogiar alguém tanto assim, e pergunta se ele tem interesse em se juntar ao conselho estudantil. Então Kuzi recusa o convite, dizendo que já está cansado de lidar com as tarefas do conselho estudantil, de que já teve o suficiente no Fundamental 2. Mas Yuki diz para ele não dizer isso, e se juntar a eles, e concorrer juntos novamente. Kuzi apenas diz que ele é a escolha certa para a presidência mesmo sem ele. Ao ouvir isso, Kinzaki diz que ele está bem errado em dizer que a Yuki é a escolha certa, dizendo que tem mais candidatos, e uma das mais importantes é a Alia, o que deixa Kuzi chocado ouvindo isso. Alia estará concorrendo com a Yuki no ano que vem. Após a refeição, eles se despedem e seguem caminhos separados, e Kuzi se oferece para levar ela em casa, mas Alia dá um de Tsundere, de que ele não tem que levá-la em casa, mas não é assim que funciona. No caminho, Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer à presidência do conselho estudantil, e ao dizer sim, ela pede para ele deixá-la sozinha pelo resto do caminho. Eles então se despedem e seguem seus caminhos. Kuzi, chegando em casa, nota um sapato e vê a Yuki deitada em seu sofá e pergunta o que ela está fazendo aí. Ela diz que vai passar a noite em sua casa. Nisso é revelado que a Yuki é sua irmã mais nova de verdade. Ela apenas finge ser sua amiga de infância na escola. Yuki, então, lendo seu mangá, comenta que a heroína da história está se envolvendo com seu irmão mais velho. Kuzi diz que isso é um clássico, até Yuki dizer que eles estão se beijando. Nisso, Kuzi fica chocado e diz que eles devem ser meus irmãos ou algo assim, mas a garota surta, o chamando de idiota, dizendo que só é bom quando eles são irmãos de verdade. Ela tem um gosto diferenciado do parceiro. No dia seguinte, Kuzi é acordado de uma forma elegante pela sua irmã, e o que está em cima dele com a visão divina, mas Kuzi reclama disso, porém ele explica que estava apenas o acordando de maneira carinhosa e com amor, e manda ele ficar feliz, mas ele diz que isso é violência doméstica. Nisso, Yuki diz que na próxima vai se esconder embaixo da sua cama e agarra sua perna quando sair. Kuzi, então, ouvindo essas baboseiras, manda ela sair de cima dele, e
E ela com isso pergunta com aquele rostinho se ele está armado, se é que vocês me entendem. Depois disso, eles vão para o cinema assistir um filme, e após o filme, Yuki decide assistir de novo. Porém, Kuzi a segura e diz que eles têm que fazer compras agora. Já na loja de roupa, Yuki pega uma peça de roupa, e quando Kuzi olha o valor, fica chocado achando isso muito caro. Nisso, Yuki explica que a moda feminina custa muito caro, e no meio disso, Kuzi pergunta para sua irmã se ela também notou alguém os espiando. Yuki diz que sim, ela percebeu muito antes de seu irmão. Nisso, Kuzi entende porque ela desfez seu rabo de cavalo e mudou para o modo de garota riquinha. Yuki diz que tem um mega sexto sentido para detectar o olhar das pessoas que conhece, e já havia notado a ela assim que chegaram neste andar. Kuzi, vendo isso, pergunta se ela não tem vergonha de dizer isso. Yuki diz que dá uma baita vergonha com muita firmeza no rosto, e vai falar com a Yala de forma direta, não se importando com nada. Nisso, Kuzi tenta disfarçar, dizendo que é uma coincidência, agindo como se não tivesse visto ela. Alia com isso fica meio bugado no início, mas volta ao normal e age como se fosse uma coincidência, que havia visto eles há pouco tempo, mas não conseguiu achar o momento certo para dizer oi. Mas os dois sabem muito bem que ela estava há muito tempo espiando eles. Yuki pergunta se ela já almoçou. Alia diz que não. Nesse caso, Yuki a convida para se juntar a eles. No entanto, Kuzi, ouvindo isso, interrompe e pergunta para Yuki se ela está pensando em levar Yalia para aquele restaurante, e diz que elas deveriam ir para outro lugar se forem com a Yalia. Alia, ouvindo isso, fica meio emburrada e pergunta o motivo dela não poder ir para esse. Nisso, Yuki pergunta se ela gosta de comida picante. Alia, ouvindo isso, pensa em um tempero suave. Yuki diz que eles estão indo a um restaurante que serve miojo picante. Nisso, Kuzi diz bem sério que não é apenas picante, e sim super picante, mas mesmo assim ela diz que vai. Kuzi tenta fazer ela reconsiderar. Alia então pergunta se ele não quer que ela vá. Nisso, Kuzi acaba cedendo. Eles então vão até um restaurante chamado Caldeirão do Inferno, que só pelo nome já dá para perceber que não é um lugar normal, o que deixa Yalia meio aflita com isso. Eles então se sentam, e ela, ao ver o cardápio, percebe que tem tudo inferno no nome, e não sabe qual escolher. Nisso, Yuki recomenda o inferno poça de sangue, dizendo que é o menos ardido do menu, e também fala do inferno vale espinhoso, que é como se sua língua estivesse sendo perfurada por inúmeras agulhas de tão ardido. E por fim, tem o inferno infinito, que é tão picante que faz toda a sua boca ficar completamente dormente. Kuzi então diz que vai ficar com poça de sangue, e aconselha a Alia a pegar o mesmo, dizendo que ela deve começar com o básico. Todos então escolhem poça de sangue, e enquanto eles esperam a refeição, Alia nota Yuki vestida de maneira bastante masculina hoje. Yuki explica que, como está de folga, resolveu mudar um pouco o visual. Alia olha para Kuzi nesse momento, e Yuki percebe isso, e para perturbar ainda mais a garota, ela diz que estava na cama com Kuzi esta manhã. Kuzi, ouvindo isso, joga até toda a bebida fora, e ela fica sem entender a parte da cama. Yuki diz que queria usar algo diferente hoje, e pediu a ele para usar sua camisa. Alia, ouvindo isso, pergunta para o Kuzi o significado disso. Kuzi explica que, na verdade, ela foi em sua casa sem avisar e pulou em sua cama do nada. Mas ao ouvir algo tão sem sentido quanto a isso, Alia obviamente desconfia disso, e fica com um pouco de ciúmes. E nesse momento a refeição deles chegam, e quando Alia olha para o ramen, ela faz logo uma cara de medo, já que a aparência do ramen é bem picante. Ela então fica encarando a comida por um tempo, e depois de reunir coragem, decide comer. E após colocar o ramen na boca, a garota fica paralisada. Kuzi pergunta se ela está bem, e mesmo ela não estando bem, ela diz que está bem. Nisso, todos voltam a comer, e ela fica dizendo em russo que isso dói. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela não tem que se esforçar. A mina está chorando enquanto come isso, mano. Mas ela diz que está bem, e até fala que está gostoso, mesmo sendo bem evidente que não está bem. E ela continua dizendo em russo que não aguenta mais, e até começa a chamar pela sua mãe. A mina está morrendo enquanto come isso, mano. Nisso, Yuki vai na onda da Alia, fingindo que Alia está realmente gostando da comida. Ela então sugere que ela coloque o choro do demônio para apimentar ainda mais a comida. E Kuzi, vendo o rosto de sua irmã enquanto fala isso, percebe que ela está fazendo isso intencionalmente. E enquanto a Alia, ela decide experimentar. Kuzi até tenta convencê-la a não fazer isso, mas ela diz que uma pequena gota não irá fazer mal. Nisso, ela coloca uma gota do molho em seu ramen, e ao colocar na boca,
ela foi visitar o Vasco, foi para o céu e voltou. E após isso, Alia não está nada bem. Alia pergunta onde está Yuki. Kuzi diz que ela saiu dizendo que tinha algo para fazer. Nisso, está só eles dois agora. Kuzi então pergunta se ela quer sorvete. Alia diz que sim. Ele então foi buscar o sorvete. E ela tomando o sorvete se sente num paraíso. E enquanto eles tomam sorvete, ele pergunta o motivo dela querer ser presidente do conselho estudantil. Ela diz que quer porque quer, apenas deseja almejar mais alto. Kuzi, ouvindo isso, pergunta se ela tem um companheiro de chapa. Ela diz que não tem e também diz que não precisa de ninguém. Nisso, Kuzi explica que pelas normas da escola dizem que a pessoa deve ter um companheiro de chapa. Alia, com isso, diz que irá escolher uma pessoa aleatória apenas para ser sua vice no papel, mas ela diz que gostaria que ele fosse seu chapa, mas diz isso em russo. Kuzi, ouvindo isso, tem um flashback aleatório de uma garota chorando e se desculpando. Ela então pede para o Kuzi acompanhá-la. Ela quer sua ajuda na hora de escolher roupas. Kuzi, com isso, pergunta se está tudo bem, dizendo que um cara ajudando uma garota a escolher roupas exige uma certa intimidade. Alia não sabia disso. Nisso, Kuzi pensa que ela não tem amigos para sair, então ela não entende como funciona. Nisso, ele age todo legal e diz que vai ajudá-la. Já na loja, Alia vai experimentar as roupas, mas do nada ela percebe que ele pode acabar ouvindo ela se trocando. Portanto, ela pede para ele se afastar mais. Ela então começa a mudar de roupa, tirando tudo de forma elegante. E ao mudar de roupa, ela se pergunta como ele irá reagir ao vê-la, e deduz que ele possa não ter nenhuma reação. Ele diz que se ele fazer isso, vai levar uma na cara. Ela então sai e pergunta o que ele acha. Kuzi diz que ela está ótima. Ele elogia dos pés à cabeça, o que a deixa toda corada. Nisso, ela volta para o vestiário e fica sem entender o que foi isso. Ela fica toda corada pelos elogios que recebeu, enquanto nosso guerreiro está morrendo de vergonha. Alia está simplesmente doida da cabeça porque ele disse que ela era bonita. E depois dessa animação toda, ela volta ao normal. E diz que não sabia que ele tinha coragem de elogiar uma garota. E ao pensar nisso, ela deduz de que ele já esteja acostumado com isso, já que ele anda com a Yuki. E ao pensar nela, Alia decide usar roupas masculinas assim como a Yuki fez mais cedo. E pergunta a Kuzi o que ele acha. E Kuzi continua a elogiar ela, de que ela é bonita, fofa e tal, o que a deixa corada. Ela está gostando disso. Então ela começa a vestir várias roupas e recebe vários elogios e fica doida da cabeça. Ela está amando ele dizer que ela está bonita. Ela se sente bem com isso. Nisso, ela resolve usar uma roupa um pouco mais ousada. E pensando no Kuzi elogiando mais uma vez, ela sai toda charmosa perguntando o que ele acha desse. Linda demais. Mas nesse momento a Yuki estava aí e diz que Alia estava muito ousada com essa roupa. Nisso, Alia fica em choque e volta para o vestiário e fica sem saber onde enfiar a cara. A mina quer conhecer Jesus depois dessa. E após isso, eles vão embora juntos. E ela fica no mundo da lua, pensando no que aconteceu. E assim os dois saem do vagão deixando ela sozinha. E ela volta a se lamentar novamente, pensando no mico que teve no vestiário. Mas ao retomar seus sentidos, ela percebe que os dois acabaram saindo na mesma estação. E fica toda bugada, se perguntando o porquê disso. Alia chega em casa e sua irmã vai ter ela toda carinhosa e com amor. E ao ver Alia chamando pelo nome, Machi pede para ela chamá-la de One-chan, já que está no Japão, mas ela não está afim de chamá-la assim. Nisso, Machi sente que sua irmã está batida com algo e pergunta o que aconteceu. Alia tenta disfarçar de que não foi nada, mas Machi diz que ela não pode enganar sua irmã e pergunta novamente o que houve, mas ela insiste em ficar na dela e apenas diz que acabou se esbarrando com Kuzi e sua amiga de infância. E nisso, Machi nota que sua irmã fica meio emocionada quando fala do Kuzi, então ela deduz que ela esteja gostando do garoto, mas ela diz que o relacionamento deles não é assim, de que eles são apenas amigos e nada mais. Nisso, Machi pergunta como eles se tornaram amigos, já que o garoto é um tipo de pessoa que ela não se interessaria. E bem, 6 anos antes, ainda na Rússia, a sensei de sua turma passa um exercício em equipes, onde eles deverão investigar as lojas locais, e para motivá-los, ela diz que a melhor equipe vai ganhar algo. E nisso, ela fica empolgada. Depois disso, ela se reúne com sua equipe, e ela ficou responsável por ir no açougue e floricultura, e já que ela vai competir, ela deseja ser a melhor. Nisso, ela começa indo na floricultura e explica a funcionária que está aí para uma tarefa escolar, que consiste em fazer uma pesquisa a respeito das lojas locais. E após finalizar a pesquisa no local, ela vai fazer o mesmo no açougue como combinado. E já na escola, ela já está com sua parte toda concluída. Porém, ao conversar com seus colegas, ela percebe que eles não fizeram suas pesquisas e nem estão com vontade de se esforçar nisso. Ela com isso se levanta indignada, dizendo
dizendo para eles levarem-se a sério, mas eles acham isso um exercício muito simples que podem fazer a qualquer hora. Nisso eles notam um caderno de Alia e percebem que está muito bem detalhado, e por conta disso a equipe começa uma discussão, porque de um lado ela está se esforçando ao máximo porque gostaria de ser a melhor da turma, enquanto eles só queriam fazer algo básico para acabar logo com isso. E ao ver eles discutindo, a Sensei vai até o local pará-los, e no dia do resultado ela anuncia a equipe vencedora, e como esperado não é a equipe de Alia, pois ela foi a única que levou tudo aquilo a sério, diferente de seus amigos. Então Alia começa a refletir de tudo o que aconteceu, e nota que ela estava errada em esperar algo deles, afinal ela sente que ninguém é tão motivada quanto ela. Nisso ela decidiu que fará tudo sozinha a partir de agora, e algum tempo depois Alia já está no Japão, e ao refletir suas ações, ela passou em um exame super difícil, e nisso seus colegas ficam admirados com sua dedicação. Na sala de aula, Alia nota um garoto dormindo ao seu lado, e fica espantada que ele dormiu mesmo com todo aquele barulho. Ela então tenta acordá-lo, e ao ver ela, Kuzi nota que ela é a aluna nova que fez o discurso na cerimônia de abertura. Na aula de ciências, Kuzi esquece seu livro e pede para seu amigo para acompanhar com ele, e ela observa isso. Na aula de educação física, Kuzi está morrendo só de correr um pouco, e ela também observa isso com aquela cara. Nisso ela meio que começa a entender a personalidade do Kuzi, e ao passar do tempo, a escola irá começar o festival escolar em 14 dias, então os alunos começam a se mexer para cuidar das coisas do evento, e nisso ela decide ficar um pouco a mais na escola para cuidar das tarefas. Suas amigas então se despedem dela e a deixam sozinha na sala, afinal elas não estão se importando tanto com um simples festival escolar. E ao ouvir esses comentários de suas amigas, Alia se recorda de sua infância, que é a mesma coisa daquela vez, e em meio aos pensamentos, Alia acaba se cortando enquanto costura, e coloca um curativo no dedo, e diz que apenas quer fazer o melhor que puder, e não desistir, e se isso vai deixá-la sozinha, então está tudo bem. Nesse momento, Kuzi chega aí, ele já imaginava isso, e diz para ela ir para casa, de que eles podem resolver isso com todo mundo amanhã, porém ela se recusa, e diz para ele não se importar com ela. Nisso, Kuzi informa que o clube de artesanato concordou em ajudar eles com as fantasias, e ele também conseguiu permissão para passar a noite na escola. Ela fica chocado vendo isso, sem entender como ele conseguiu, e Kuzi diz mais uma vez que é melhor ela ir embora por hoje, de que não faz sentido ela ficar fazendo tudo sozinha, mas ao ouvir que não faz sentido isso, ela fica meio irritada, e diz que apenas quer que esse festival seja bom, já que vai participar dele, que ela não quer fazer algo meia boca, e ela se recusa a fazer algo de pouca qualidade, mas ela sabe que isso é apenas seu ego falando. Ela entende que eles não se importam tanto com isso quanto ela, mas é por isso que ela está se esforçando por todos, e pergunta se está fazendo algo errado. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela está se esforçando nas coisas erradas, que o festival escolar não é algo a ser feito sozinho. O objetivo é que todos se juntem para fazer algo, e se ela quiser torná-lo o melhor possível, ela deveria pensar em como motivar o pessoal. Alia, ouvindo isso, fica sem fala, e Kuzi pede desculpas por ter passado da linha. Ele entende que ela está fazendo o melhor possível para que esse festival seja um sucesso. Alia, com isso, nota que o Kuzi está certo, e diz que vai para casa como ele havia dito, e sai da sala pensando nas coisas que o Kuzi disse. No dia seguinte, todos estão se esforçando para o festival escolar, e por fim, o dia do tão aguardado festival escolar finalmente chega, e deu tudo certo no fim. Alia então vê o Kuzi sozinho nas escadas, e decide sentar ao seu lado. Nisso ele pergunta se ela não vai dançar no festival. Alia diz que já dispensou vários convites de garotos para dançar. Kuzi diz que isso deve ser um incômodo, mas ela diz que já está acostumada. Nisso Kuzi ironiza, a chamando de princesa de gelo, já que ela estava recusando todo mundo e só gosta de ficar sozinha. Nisso ela se questiona desse termo que ele usou para se referir a ela. Então Kuzi explica que ultimamente todo mundo está chamando assim. Alia, ouvindo isso, não gostou muito. Kuzi pergunta o motivo disso. Alia diz que a parte de ser chamada de princesa incomoda. Kuzi pensa nisso como um elogio, mas ela diz que isso faz parecer que ela é uma esnoba de berço de ouro. E embora ela realmente tenha nascido com aparência e talento acima da média, isso nunca ajudou em nada. Portanto, ela fica irritada quando todos seus esforços são ignorados em favor do seu nascimento. E ao entender a situação, Kuzi diz que vai se certificar de nunca chamá-la assim, o que a deixou meio corada. Alia comenta do que eles haviam falado na sala naquele dia, e diz que ele estava certo, que ela realmente não deveria ter tentado fazer tudo sozinha, ou ela nunca teria vivenciado um festival escolar dessa forma. E além disso, ela se desculpa com ele por tê-lo atacado naquele dia, e diz que vai recompensá-lo por tudo, e pergunta se há algo que ele queira. Nisso ele pede apenas para poder chamá-la de Alia, e ao ouvir isso, ela pergunta o que ele ganha com
nisso, Kuzi então explica que ela é ídolo da sua turma e todos a admiram. Então poder chamá-la por um apelido carinhoso será motivo de inveja por todos. Aleo vendo isso percebe que ele é um imbecil. Nesse momento chegam os caras chamando a Alia para dançar e até começam a se declarar para ela aí mesmo, mas ela recusa eles, claro. Então os caras começam a insistir. Nisso Kuzi pega na mão dela com estilo e diz para os garotos que ela já tem um parceiro de dança, e segurando sua mão, Alia sente como se seu coração fosse explodir nesse momento. Que cena linda, meus amigos. Alia depois dessa mijou um guaraná para o nosso guerreiro. E bem, voltando para a atualidade, Machi, ouvindo essa história, entende o motivo de sua irmã começar a gostar do Kuzi e diz que sua história é muito adorável, mas ela diz que ela entendeu tudo errado. Porém, Machi diz que essa história que ela contou soou como o início de uma linda história de amor. Ela diz para ela parar com essas esquisitices, dizendo que eles são só amigos. Machi com isso diz que eles podem sair de amigos para amantes, que isso é uma história clássica. E nisso Machi começa a falar do cara que ela gosta e como ele é encantador, mas ela manda ela parar de se gabar de sua vida amorosa. No dia seguinte, Kuzi vai até a sala do conselho estudantil. Nisso Machi se apresenta para ele como a irmã mais velha de Alia, e no meio da conversa, ela tenta ficar mais íntima dele, e ao chegar bem perto dele, ela nota algo que a deixa meio chocada, e pergunta qual é o seu nome de batismo, e ao ouvir o nome completo dele, ela parece ter percebido algo, pelo que deu a entender, Kuzi é o garoto que ela gosta. Não me diga! Mas nisso, Kenzaki nota ele se encarando por muito tempo e pergunta se aconteceu algo. Mashinton volta a si e sai daí, dizendo em russo para eles irem logo. Mas Kuzi, como de costume, finge que não entende nada e pergunta o que foi. Nisso, Machi se desculpa e diz que apenas o chamou para irem logo. Eles então vão para uma loja e Machi do nada começa a olhar os ursinhos de pelúcia e tem a ideia de pegar um boneco de pelúcia que se assemelha a cada pessoa do conselho. Kuzi com isso diz que garotas realmente podem gostar disso. Mas ele diz que o Kenzaki Senpai talvez não fique tão confortável quanto a isso. Porém, ela pega um leão que se parece muito com ele, e Kuzi diz para ela não fazer isso. Mas no fim, ela acaba comprando uma pelúcia, e a chama de Ella-chan. Eles então para uma loja de chá, e Machi dá ela de pelúcia para Kuzi segurar, e tenta tirar uma foto deles. Mas Kuzi se recusa a passar essa humilhação. Então ela segue para a loja, e começa a buscar pelo melhor chá. Mas ao ficar em dúvida, ela pede a opinião de Kuzi. Mas Kuzi diz que não entende muito de chá, e por falar em chá, Kuzi pensa na Yuki, que é uma especialista nesse assunto, já que sua mãe ensinou muita coisa. Ela então tem um flashback da separação dos seus pais, que lhe vem à mente que ele decidiu morar com seu pai. Já sua irmã, ela optou em morar com sua mãe, e nisso Machi nota ele muito pensativo, e pergunta se aconteceu alguma coisa, e chega nele todo elegante, alisando seu cabelo e dizendo que vai ficar tudo bem. O maluco depois dessa se pergunta o que é esse sentimento, é algo tão familiar e tão relaxante, e ele começa a se sentir no paraíso, mas logo depois sente o chá quente em suas costas, o que acabou com o clima, e ela de pelúcia vendo essa cena toda não gostou muito, até ela de pelúcia sentir ciúmes. Eles então voltam para o conselho estudantil, e Kenzaki pergunta o que é essa coisa que ela está segurando. Masha diz que isso é fofo e quer deixar no conselho estudantil, mas Kenzaki pede para ela reconsiderar isso. Kuzi então chega com os itens do conselho, e Kenzaki diz que os ajudou muito, já que ele não sabe como seria se Masha tivesse ido sozinha. Nisso Kuzi entende, porque se dependesse da Masha, a sala do conselho estudantil já teria se tornado um parque temático. Kenzaki então pergunta se ele já mudou de ideia sobre fazer parte do conselho estudantil. Kuzi diz que não, mas ele não se importa em ajudar ocasionalmente. Masha então diz porque ele não faz parte só no papel, e Kenzaki fica feliz que ela também concorde em tê-lo. Kuzi até entende que a Yuki queira que ele faça parte do conselho, mas não entende porque Kenzaki está tão determinado nisso. Kenzaki com isso pergunta por que ele está tão decidido em não participar, e pensa que tem algo mais envolvido do que apenas se esforçar. Kuzi diz que não é digno de fazer parte do conselho estudantil. Kenzaki, ouvindo isso, não concorda muito, já que afinal ele foi um ótimo vice do conselho estudantil no Fundamental 2. Mas Kuzi diz que foi exatamente essa experiência que fez ele pensar assim, dizendo que não tinha nenhuma meta adequada que pudesse usar sua posição de poder para alcançar. Kenzaki, ouvindo isso, pergunta o que há de errado nisso, dizendo que virou presidente
presidente do conselho estudantil para conquistar o coração da garota que gostava, que é um motivo muito mais indecente do que qualquer um que ele possa ter, e manda ele dar uma olhada em uma foto dele na nona série, o que deixa Kuzi chocado com essa revelação. Foi uma mudança e tanto. Kenzaki diz que era assim há 2 anos, suas notas eram ruins, odiava esportes e ele não gostava muito da escola, para ser sincero, mas depois que ele se apaixonou por uma das garotas mais bonitas de sua turma, uma garota muito acima de seu nível, ele decidiu mudar. Nisso Kuzi pergunta se ele está se referindo à sua namorada. Kenzaki confirma e diz que ela será Shina Shizaki, a vice do conselho estudantil, e que ele se esforçou ao máximo para se tornar um homem digno de ser seu namorado, e fazer parte do conselho estudantil foi parte disso. E pergunta o que Kuzi acha disso, dizendo que é um motivo bastante besta, e Kuzi concorda. Nisso Kenzaki diz que ele não tem que ter um motivo adequado, dizendo que até mesmo a Machi só está aí porque a Shizaki pediu. Machi então fala que acha que não importa o motivo, o importante é o que você faz durante seu tempo aí. Você pode se associar por amor ou amizade, desde que você se esforce para melhorar as coisas para os alunos. Kuzi pergunta se é assim que funciona mesmo. Machi diz que sim, porque senão somente os santos poderiam ocupar cargos de poder. Kuzi então percebe que ela tem razão, e Kenzaki diz que ele deixou resultados positivos como vice do conselho estudantil no Fundamental 2, que ele não tem nada do que se vergonhar ou ressentir. E ouvindo isso, Kuzi tem um flashback, pensando no passado, e começa a refletir as coisas. Ele diz que vai pensar um pouco no assunto, e pensando no que Kenzaki havia dito, ele nota que a Alia não está aí, e pergunta onde ela está. Nisso Kenzaki diz que ela está mediando a discussão de times de beisebol e futebol, e explica que o time de beisebol tem jogos escolares todos os anos nessa época, e usa o campo da escola para treinar, mas o time de futebol está nas eliminatórias regionais este ano, então eles pediram permissão para usar o campo da escola, e ela foi fazer mediação disso, já que nenhuma das equipes querem recuar. Nisso Kuzi fica meio preocupado, e saindo da sala do conselho, pensa um pouco e diz para si mesmo que só vai verificar se eles não estão se matando lá. Enquanto isso, nenhum dos dois times querem recuar, e ela fica meio nervosa sem saber o que fazer. Ela então tenta acalmá-los para tentar resolver a situação. Nisso eles perguntam se ela tem alguma ideia para isso, além então da ideia de usar um parquinho perto do rio, mas nenhum dos dois lados querem ficar no parquinho. Eles então continuam a discutir, nenhum dos lados querem ceder o campo da escola. Alia tenta acalmá-los novamente, mas não teve jeito, ninguém quer ouvi-la. Nisso ela fica para baixo, dizendo que realmente não sabe influenciar as pessoas, e pensa no passado, quando decidiu não confiar nas pessoas e fazer tudo sozinha, já que poderia se arrepender depois, pensando que ninguém conseguiria acompanhá-la de qualquer forma, e assim ela afastou as pessoas e se recusou a interagir, e sente que está pagando por isso agora, pensando em quem daria ouvidos a uma pessoa como ela, alguém que só sabe falar com eles o que é certo e errado, como se olhasse de cima, e começa a chorar de que está completamente sozinha, e ela sabe disso, ela sabe que escolheu isso para ela, mas ainda assim, ela pede socorro nessa situação, pede que alguém ajude, mas fala isso em russo, e nesse momento chega o herói. Kuzi chega para salvar o dia, dizendo que o conselho estudantil enviou como apoio, e voltando um pouco no tempo, antes do Kuzi chegar aí, Kuzi está do lado de fora, ouvindo eles discutirem, e vendo ela tentando acalmá-los, mas sem resultado. Ele se sente mal por ela, mas pensa nisso como uma boa experiência para ela, e decide ir embora, mas ele ouve o pedido dela de socorro em russo. Ele diz que é por isso que ela está sozinha, já que ela fica dizendo coisas em um idioma que ninguém entende, e assim ele vai até ela, dizendo que vai ajudá-la em russo. Chegando lá, ele diz que já está ciente da situação, a questão é quem fica com o campo da escola e quem fica no parquinho perto do rio, e ele dá a sugestão do time de beisebol ficar na margem do rio, já que eles têm menos pessoas para deslocar, e com isso o time de futebol que tem mais gente enviará pessoas para ajudar. Eles obviamente ainda não gostaram muito da ideia, porque o time de beisebol acha injusto só eles irem para lá, e o time de futebol não está muito afim de ajudá-los. E nisso Kuzi olha para a assistente do time de futebol, e ela diz que nesse caso os assistentes vão ajudar o time de beisebol, e os bobões do time de beisebol gostaram da ideia, eles estão tudo doido por fêmea, e assim eles ficam de acordo com esses termos, e no fim deu tudo certo. E ela olhando para o Kuzi, fica mejando um guaraná para o nosso guerreiro. Depois dessa ela se apaixonou, e a caminho do conselho estudantil, Kuzi se desculpa por ter metido seu nariz lá, porque acabou passando por cima dela, mas ela diz que está tudo bem, e pergunta por que ele deu aquela sugestão, dizendo que o time de beisebol jamais aceitaria aquilo, e ela diz que pareceu que ele sabia que a assistente se ofereceria para ajudar, afinal ele ficou olhando para ela o tempo todo enquanto o time de beisebol reclamava. Kuzi então diz que aquele assistente está namorando o capitão do
time de beisebol. E por isso o capitão ficou calado durante toda a discussão. Ele queria ajudar sua namorada, mas como um capitão ele não podia fazer isso. E foi esquisito para ela, pois ela sabia que o time de futebol estava pedindo muito. Portanto, ele sabia que ela aceitaria sua ideia. E assim o time de beisebol tem algumas garotas bonitas ajudando eles. O time de futebol pode usar o campo da escola. E os dois pombinhos podem ficar se vendo durante o clube. No fim, todo mundo fica feliz. E no caminho eles se deparam com Kenzaki. E ele pergunta se deu tudo certo. Ela diz que sim, devido à ajuda do Kuzi. Nisso Kenzaki o parabeniza. E Kuzi percebe que ele planejou isso tudo. Kenzaki então pergunta se ele já se decidiu. Ele diz que sim, ele fará parte do conselho estudantil a partir de agora. E saindo da escola, Kuzi se sente enganado e não gosta disso. Mas sente que é hora dele se conformar com seu destino. Ela então pergunta se ele vai fazer mesmo parte do conselho estudantil. Ele diz que sim. Ela então pergunta se ele está fazendo isso para participar da eleição do conselho junto com a Yuki. Aí ele diz, e se eu estiver, o que você faria? Se ela iria desistir de concorrer nas eleições do conselho. Ela diz que não, afirmando que vai se tornar presidente do conselho estudantil. Mesmo que isso signifique lutar com ele, ela nunca vai desistir. Ela já imaginava isso, dizendo que ela é determinada e inabalável. Ele diz para ela que ele fará isso acontecer, que se é isso que ela quer, ele fará de tudo para tornar isso possível, que não deixará que ela fique mais sozinha, e que a partir de agora, ele estará ao seu lado. E assim, ele age todo estiloso. Ele diz para ela não dizer nada e segurar sua mão. E esse ataque a deixou toda emocionada, que começa até a chorar. Ela então segura sua mão, e agora eles são uma equipe. E ela diz para ele em russo que o ama, o deixando chocado ouvindo isso. Seu coração disparou nesse momento. E ela ouvindo isso, pensa na sua amiga russa da infância, e percebe que ainda tinha esse tipo de sentimento nele. E ela com isso começa a apertar sua mão bem forte, com um olhar assassino, e pergunta se ele estava pensando em outra mulher agora. O maluco pergunta como ela sabe, esse daí é um gênio. Nisso ela coloca os fatos na mesa, de que ela havia acabado de dizer que estaria ao seu lado agora. E no momento seguinte ele estava pensando na Yuki. Ela acha que ele estava pensando na Yuki, mas ele diz que não foi a Yuki. E ela ouvindo isso, aperta sua mão mais forte ainda. Ele diz que se ele quer que ela o perdoe, ele tem que aceitar isso calado. Ela então mete um tapa na cara dele, e assim ele cai no chão acabado. E morreu. E depois de meter um belo tapa nele, ela estica sua mão para ele segurar. E assim eles vão para casa. Kuzi leva Ali até sua casa. E ela pergunta como está sua bochecha, se está tudo bem. Kuzi diz que está tudo bem, só não está sentindo nada do lado esquerdo de seu rosto. Nisso Ali chega nele de forma elegante e dá um beijo em sua bochecha, o deixando sem entender nada. E ela sai daí dizendo que o verá amanhã, deixando o maluco hipnotizado. E ela em seu quarto está morrendo de vergonha por tudo que fez. Ela diz que o amava em russo. E ela mesmo fica sem entender por que disse isso e fica dúvida da cabeça, negando o que ela mesmo disse, que isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Ela mesma está tentando se convencer do que disse, mano. Ela então pensa, hipoteticamente, caso ela realmente esteja apaixonada pelo Kuzi, ela começa a pensar em sua reação, e pensa no Kuzi a rejeitando, dizendo que não foi isso que ele quis dizer quando falou que estaria ao seu lado. E ela fica irritada com sua própria imaginação. Kuzi está deixando a garota doida da cabeça já. Nesse momento, Masha chega em casa, e ela pergunta se aconteceu algo. Sua irmã está meio para baixo, mas Masha dá um sorriso e diz que conheceu alguém maravilhoso, que é ela de pelúcia. Ele diz que se parece exatamente com ela. Depois Masha tenta perguntar algo para sua irmã meia séria, mas desiste no meio, e apenas diz que conheceu o Kuzi e o achou uma ótima pessoa, e entende o motivo dela ter se apaixonado por ele, mas ela nega isso, dizendo que não gosta dele. Nisso Masha olha para ela meia séria, sua irmã é besta. Ele diz que ela é fofa quando esconde seus sentimentos, mas diz que ela deve dizer a ele como se sente, já que não vai adiantar de nada depois que o tomarem dela. E ela ouvindo isso, fica sem entender o que ela quis dizer com isso. E ao deixar a casa de Alia, Kuzi está morrendo de vergonha pelas coisas que disse, que estará ao seu lado e tal. E logo em seguida começa a pensar no que Alia havia dito. Ele ouviu ela dizer que ama ele, e começa a pensar se o que ela falava em russo era verdade, se isso era realmente o que ela sentia, já que dessa vez ela aparentou estar falando sério. Mas ele pensa que isso não pode ser possível, que ela deve ter se deixado levar pelo momento assim como ele, e já deve ter voltado a si e estar se arrependendo pelo que disse. E no caminho, Kuzi começa a pensar em seus pais que viviam discutindo, por conta do pai dele estar muito ocupado e nunca estar em casa. E Kuzi, olhando para isso, começou a pensar que amor é uma emoção nada confiável, e que ficar pensando nisso é perda de tempo. E ao chegar em casa, ele nota o sapato de sua irmã na porta, e quando vai para o banheiro, ele se depara
com a visão divina da sua irmã saindo do banho, e ela age toda fofa dizendo que seu irmão é um tarado. Mas Kuzi não se abala, ele percebeu que ela armou tudo isso, então ele apenas se vira de costas para ir embora, mas Yuki o puxa de volta e pergunta se ele não está interessado em saber por que ela fez isso, e ele diz para ela vestir a roupa antes disso. Nisso Yuki explica que eles vivem juntos há anos, mas eles nunca tiveram a cena do banheiro, então ela quis fazer essa cena, onde seu irmão por acidente se esbarra com sua irmã saindo do banho, e ao ouvir isso Kuzi nota que o motivo é mais idiota do que ele imaginava, e ela olha pra gente que está assistindo, e dá uma fotinha divina como um fanservice, muito topzera essa irmã, e após ter feito toda essa zoeira, Yuki diz que fez isso para compensá-lo por ter enganado hoje, gente fina demais ela, mas ele diz que não queria ver sua irmã sem nada como compensação, porém Yuki continua com a maluquice dela, dizendo que sabe que ele examinou direitinho o corpo dela, e Kuzi com isso dá uma lição para sua irmã, dizendo que revelar tudo assim não tem charme, que o correto é olhar de relance o que há. Nisso Yuki sente seu ataque, e percebe que ele tem razão, ela não tinha pensado nisso, ela então sai daí todo estiloso, mas Yuki o segura novamente, dizendo que ele não vai enganar, que ela sabe que ele deu uma olhadinha de cima para baixo, mas ele apenas confessa que olhou somente o seu Godekai dela, e após isso ele vai para seu quarto, e Yuki foi junto, e fica secando seu cabelo em sua cama, e nisso ela comenta se ele realmente se decidiu em fazer parte do conselho estudantil. Ele confirma, mas diz que decidiu apoiar Yalia como presidente, e ouvindo isso Yuki fica doida da cabeça, dizendo que ela tomou seu irmão dela, mas Kuzi diz que ele não foi tomado por ninguém, mas Yuki insiste nisso, e o chama de tarado por peitos, dizendo que ela não consegue satisfazê-lo com seus opais tamanho C, e por causa disso ele foi enfeitiçado pelos opais tamanho E de Yalia. Nisso Yuki apela mais, ele diz todo elegante para ele tocar nos opais de sua irmãzinha, mas logo ao dizer isso ela diz que está apenas zoando, dizendo que ele já fez isso no Fundamental 1, mas ao ouvir isso Kuzi diz que nunca fez isso. Nisso Yuki explica que isso aconteceu quando eles estavam num pega-pega, quando de repente ele acabou caindo em cima dela, mergulhou em suas coxas e agarrou seu Godekai direito, mas ao ouvir essa história mal contada, Kuzi nota na hora que sua irmã está mentindo na cara dura, já que afinal se isso tivesse acontecido, não tinha como ela esquecer algo tão elegante quanto isso. Depois disso Yuki pede para sua irmã mimar, Kuzi então começa a escovar seu cabelo, e se desculpa por ter escolhido ela em vez dela, mas Yuki diz que ele não tem que se desculpar, mas mesmo assim ele gostaria de deixar claro que ele não deixou de gostar dela nem nada do tipo. Então Yuki levanta a cabeça e diz que sabe que ela ama bastante, o que deixa Kuzi corado, mas ele concorda com o que ela disse, e além disso ela diz que é uma garota fácil, então ela pode ignorar 1 ou 2 episódios de traição, portanto ele pode ir até ela a qualquer momento caso ele se canse de Yalia. E dito isso ela sai do quarto dele e diz para si mesma que não vai perder para ninguém, e no dia seguinte Kuzi acorda normalmente e percebe que sua irmã não fez nenhuma maluquice hoje para acordá-lo, e pensa que ela deve ter ficado chateada pela decisão dele de apoiar Yalia, portanto ele pensa em compensá-la de alguma forma, mas ao tentar deixar sua cama Yuki pega em sua perna, o que deixa ele todo assustado. A maluca se joga embaixo da cama para fazer isso, e após se divertir com a cara de espanto dele, Yuki nota que ficou entalado embaixo da cama e pede para Kuzi ajudá-la a sair daí, mas ao invés disso ele resolve sufocá-la com a coberta, como forma de se vingar pelo que ela fez. E no dia seguinte, na sala de aula, ela começa a pensar no Kuzi e pensa que ele virá com cara de sono como de costume, e ele ao chegar, ela fica chocada ao ouvi-lo. Ela ficou hipnotizada num garoto, ela então se senta em seu lugar normalmente, e ela fica olhando para ele disfarçadamente, e percebe que ele está muito bem hoje, que ela está muito bacana. Sua visão já é de uma garota apaixonada, mas logo depois ela volta aos seus sentidos, e aposta que ele não deve ter dormido o suficiente como de costume, mas ao continuar olhando para ele, ela nota que ele não está dormindo como de costume e fica sem entender o motivo, e pensa que ele está melhorando seu comportamento por causa dela. Afinal, na noite anterior, ela havia dito que a partir de agora ele estará ao seu lado, e durante a aula de educação física, Kuzi acaba levando uma bolada na cabeça, o que o deixa inconsciente, e ao acordar, ele começa a reclamar do Capitão Tsubasa, que dizia que a bola é sua amiga, e nesse momento ela chega aí, perguntando se ela está bem, mas Kuzi diz que está bem, e diz que irá voltar para a aula depois de descansar um pouco. Nisso ela coloca sua mão em sua testa, para confirmar sua temperatura, e o maluco começa
começa a olhar para o Subudekai dela, se questionando se realmente é Tasae. E em seguida, ela age toda elegante mexendo seu cabelo, deixando o maluco doido da cabeça. Esse ataque tirou metade de seu HP, e pensa que ela está fazendo isso intencionalmente, que isso revela um pouco o que ela havia dito. E ao vê-la agindo tão esquisito, ela diz para ele tomar um pouco de água, e os dois vão juntos para o bebedouro. Mas após ele beber, ele olha para ela bebendo, e essa cena mexeu com a cabeça do garoto, muito elegante ela bebendo água. Nisso ele taca a cabeça debaixo da água, a deixando assustada, e nesse momento Masha aparece aí, e ao notar ele encharcado, ela oferece uma toalha para ele, mas Kuzi recusa, dizendo que vai deixar o sol fazer o serviço. Mas ao ouvir isso, ela apenas o ignora, e começa a secar ele como se fosse um cachorro. E nessa posição ele está tendo uma visão muito boa daí, que começou até a entender como um cachorro se sente. E Masha diz que cachorros têm seus encantos. Depois dessa, Kuzi virou um cachorro, e ela vendo isso fica com ciúme dos dois, e decide puxar Kuzi para a aula. E no caminho ele nota essa raiva dela, e deduz que ela irá chamá-lo de sujo ou pervertido. Mas ao invés disso, ela pergunta se sua cabeça está bem, pois ela está achando que ele molhou a cabeça daquele jeito porque está com dor. Nisso Kuzi deixa claro que está bem, mas ela insiste em tocar na cabeça dele para ter certeza que ele está bem. E ao ver isso, Kuzi diz que ela está sendo mais gentil com ele do que o de costume. Nisso ela fala toda corada, que ele está meio diferente o dia todo, e isso a fez achar que algo pudesse estar errado. E ao ouvir isso, Kuzi nota que ele realmente não conseguiu superar o que houve noite passada, e durante a conversa seu estômago começa a roncar. Então Kuzi diz que acabou esquecendo de tomar seu café da manhã, e nisso ela fica toda vermelha. Ela começa a entender o que realmente aconteceu para ele não estar dormindo na sala de aula como de costume. Ele simplesmente estava com muita fome para dormir, mas Kuzi nega, dizendo que na verdade teve uma boa noite de sono. E ouvindo isso, ela começa a se irritar ainda mais, já que afinal, enquanto ela mal conseguia dormir, ela estava tendo uma boa noite de sono. E ao se dar conta disso, ela sai daí irritada, dizendo que foi uma tola por ter se preocupado com ele. E deixando o local, ela se questiona que não é possível que ela esteja apaixonada por esse idiota. E ele vendo isso, se sente mais aliviado, já que essa é a ela que ele conhece. E após a aula, ele chama ela para os dois irem para o conselho estudantil juntos. Porém, ela o deixa falando sozinho e vai embora. E nisso ele começa a segui-la. E durante o caminho, alguns alunos do time esportivo saem correndo da sala do conselho. E chegando no conselho, ele se depara com Shizaki, com uma cara muito de malvadona. E nisso ele decide dar meia volta, mas ela segura a porta e dá uma olhada assassina para ele. E após isso, ela se desculpa com ele. Ela achou que ele fazia parte dos times de beisebol e futebol. E dito isso, ela explica que sua querida caloura foi lá medir as coisas, mas eles a ignoraram e continuaram a discutir, o que a deixou irritada. E no meio da conversa, Kenzaki diz para Kuzi relaxar, que Shizaki não cometeu nenhuma violência. Ela só usou a ameaça de violência para fazer eles se comportarem. E ao ver que isso não está ajudando muito em sua reputação, a garota começa a bater de leves nele, que começa até a deslocar seu corpo. E no meio dessa confusão toda, Masha chega aí. Ele diz para eles não ficarem muito de namorico na sala do conselho, mas ela diz que não estava fazendo isso, e pede desculpas por ter batido nele, mas ele diz para ela ficar de boa quanto a isso. E enquanto eles discutem, Kuzi e ela comentam da situação em um tom de deboche. Nisso Masha nota que os dois realmente se dão muito bem. E por fim, Yuki chega na sala do conselho também, e com todos do conselho já na sala, Kenzaki dá início à reunião. Nisso Kuzi se apresenta para todos como companheiro de chapa da Alia, e assim termina o episódio.